Fala pessoal, aqui é o Maurício e hoje nós vamos dar continuidade ao Mitologia do Guilherme Analisa. E hoje nós vamos para o episódio de O Erro de Teseu. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Então, muito obrigado e bora pro vídeo! Hércules e Perseu cometeram alguns erros. O Belerofonte era meio babaca, o Jasão fez algumas escolhas questionáveis. Mas quando o assunto é fazer merda, ninguém ganha do Teseu. Teseu pior que ele. Nem o Tadeu. Jubileu. Como a maioria de vocês já deve saber, Teseu foi o herói grego que derrotou o Minotauro. Agora, o que a maioria de vocês provavelmente não sabe é que ele foi o maior merdeiro da mitologia grega. Nenhum outro herói era tão irresponsável e fez tanta cagada que nem ele. A lista já começa com ele voltando para casa depois de derrotar a criatura. Porque antes de ir pra lá, o pai dele, o rei de Atenas, pediu só uma coisa pra ele. Se Teseu sobrevivesse, que o navio dele voltasse com velas brancas. E caso ele viesse a falecer em sua missão, que o navio retornasse com velas negras. Bom, como vocês sabem, o Teseu sobreviveu. Mas vocês têm uma chance pra adivinhar se o corno lembrou de trocar a vela. Então o pai dele achou que o filho dele tinha morrido e se matou. Conclusão, o animal virou rei. Depois disso, em vez de sossegar o rabo e governar o reino dele, ele continuou com sede de aventuras. Então, ele participou da caçada ao javali calidônio, uma criatura monstruosa que Ártemis soltou para punir um rei que tinha ofendido ela. O ponto em questão é que outros 30 heróis já estavam nessa missão. Ele realmente não precisava estar ali. E a prova de que ele tinha fogo no rabo é que, além disso, ele também botou na cabeça que ele tinha que participar de um dos trabalhos de Hércules, o ídolo de infância dele. Ele então vai até o grande herói, vulgo Alcides, e pede pra ir junto com ele até a terra das guerreiras amazonas durante o nono trabalho. No caminho eles conversam e estreitam a amizade, e chegando lá, o filho de Zeus vai conversar com a governante Hipólita sobre a missão que tinha que realizar. Enquanto isso, o jumento de Atenas tem a brilhante ideia de chavecar a irmã mais nova da rainha, Antíope. E por incrível que pareça, deu certo. Essa foi a primeira vez que me deitei com um homem. Pra quem nunca dormiu com ninguém, você parecia saber muito bem o que estava fazendo. Eu disse que essa foi a primeira vez que me deitei com um homem. Eu espero que você esteja se referindo às Amazonas. Porque eu sei que essa região aqui tá cheia de cavalos. É a cara do Teseu mesmo, falar uma merda dessa. Já tá querendo apanhar logo cedo? Se for de você, quero sim. E nesse momento, a batalha entre Hércules e as Amazonas começou e tudo foi pro caralho. Quem quiser ver o fim dessa história, é só assistir o vídeo dos 12 trabalhos. Além disso, tem outras versões que dizem que, na verdade, Teseu foi por conta até a Terra das Guerreiras e simplesmente sequestrou a Antíope ou até a própria Hipólita. E, sem querer, acabou causando uma batalha sangrenta. Mesmo assim, o nosso digníssimo herói ainda ia se superar. Porque o que ele fez a seguir, isso sim leva a coroa de maior loucura, irresponsabilidade, estupidez. Basicamente,
a maior falta de bom senso na mitologia grega, desde que Ixion deu em cima de Hera, transou bêbado com uma nuvem e começou a espalhar que tinha comido a mulher de Zeus. O que aconteceu foi o seguinte. Durante o reinado dele, Teseu fez uma grande amizade com um cara chamado Pírito, que, como curiosidade, era filho desse Ixion. E assim como o pai, ele era o amigo pilha errada. Tanto que na versão em que Teseu foi para Temícera capturar uma das Amazonas, a ideia foi do coleguinha aqui, que até participou da viagem. E esse era o maior defeito do Pírito. Ele tinha um fetiche bizarro com sequestrar mulheres, especialmente aquelas que poderiam trazer muito problema. Então, certo dia, ele foi até o seu grande amigo, o rei de Atenas, e sugeriu que eles capturassem as mulheres mais belas do mundo para se casarem. Mais especificamente, filhas de Zeus. Ah, tá bom. E o nosso soberano vida louca, sendo incapaz de falar não por uma aventura, estupidamente aceita. Aí, com essa decisão tomada, Teseu escolhe com qual das raparigas de Zeus ele gostaria de se casar. E agora um parênteses. God of War, com a dublagem de Portugal, é algo maravilhoso. Tu não salto disparatada, meu filho. Solta a rapariga, Zeus! Mas voltando à história. A escolha de Teseu foi Helena. Sim, a mesma da Guerra de Troia, só que anos antes. Aqui ela ainda era pré-adolescente. E não me pergunte como é que ele ficou sabendo dela. A suposta beleza dessa semideusa era algo mitologicamente lendário. Então, os dois reuniram um pequeno pelotão de soldados, foram até Esparta, e usando de astúcia e um pouco de sorte, eles conseguem raptar a princesa enquanto ela rezava num templo de Ártemis. Aí eles simplesmente saem correndo dos guardas e galopam de volta. Chegando em Atenas, Helena é tratada como uma cativa de luxo, sendo vigiada constantemente e recebendo cuidados dignos da realeza. E só para deixar claro, a história dá a entender que Teseu não escolheu essa menina por causa de um desejo sexual. Até ele coloca a garota sob os cuidados da própria mãe dele até que ela atingisse a idade para se casar. Mais uma vez, o que importava para ele era a ousadia da façanha. Com isso resolvido, ele pergunta para o amigo qual era a escolha feminina dele. E Pírito responde que ainda não tinha se decidido. Provavelmente porque ele queria achar uma melhor que a de Teseu. Aí, durante esse período de incerteza, Teseu recebe uma ilustre visita inesperada. Hércules, seu ídolo de infância, que estava prestes a realizar o último dos 12 trabalhos. E o grandalhão foi para Atenas porque ele precisava ser purificado nos rituais sagrados de Eleusis para poder entrar no mundo dos mortos e assim realizar a tarefa. O problema é que só os atenienses eram aceitos nesses ritos de iniciação. E o bastardo semideus não era um deles. Mas quando o meninão ficou sabendo dessa história, ele usou a sua influência de soberano para mexer os pauzinhos e garantir que o seu ícone de heroísmo poderia assim participar. Hércules agradece a ajuda e imediatamente começa o processo ritualístico que levaria meses para ser concluído. Teseu então continua os seus afazeres e logo Pírito volta à cena. Ele chega para o amigo e diz que os eventos recentes lhe trouxeram a inspiração necessária para fazer a melhor escolha. A pior, né? A mulher que esse animal escolheu para sequestrar foi Perséfone, que não só é uma deusa, filha de Zeus, o cara mais poderoso do Olimpo, não só é filha de Deméter, a mãe mais coruja da mitologia grega, ela também é a motherfucking esposa de Hades. Vai ser burro assim lá na p... É muita burrice. Continuando a história. Pela primeira vez, Teseu hesita. Mas, depois de um migué muito bem passado, ele mais uma vez aceita, provando que Pírito realmente era o amigo pilha errada e reforçando a minha teoria de que o jumento de Atenas realmente era viciado em adrenalina, um dependente psicológico de aventuras.
Aí, visto que os dois provavelmente já tinham sido iniciados nos rituais eleusinos, eles pegam suas coisas e partem em direção ao temido mundo inferior. Chegando no rio Estige, eles são recebidos pelo barqueiro dos mortos. E após dizerem que tinham uma proposta para a rainha do submundo e deusa da primavera, Perséfone, Caronte os convida a entrar na embarcação e leva os aventureiros até o castelo de Hades sem mais nenhum questionamento. Então, como a gente ouviu falar que ela gosta muito de flores, de plantas, eu queria convidar a grande rainha para visitar os jardins de Atenas, que, modéstia à parte, são muito bonitos. E é isso. Ok. Ela vai adorar. Mas antes, eu fiquei sabendo que o último dos trabalhos de Hércules vai ser aqui no submundo. Isso significa que ele teria que passar pelos mistérios de Eleusis. Você sabe alguma coisa sobre isso? Na verdade... Eu recomendo que você não minta pra mim. Hércules é meu amigo. Então, eu ajudei ele a participar. Olha, o grande Alcides é seu amigo? Então você vai poder me responder uma pergunta muito importante. Quando a esposa de Hércules ainda era viva, você acha que eles tinham algum apelido carinhoso? Como? Erquinho, Memé, esse tipo de coisa que casal idiota faz. Eu acho que ele comentou algo comigo. Como é que era? Erk e Meg, se não me engano. Excelente! Muito bom, Teseu. É disso que eu tô falando. Ok. Eu imagino que vocês queiram falar com a Perséfone agora. Venham comigo. O deus do submundo então guia os colegas até uma sala próxima. A minha teoria que foi eles se sentem em uma das várias poltronas adornadas com esculturas de serpentes, enquanto ele chama sua esposa. Hades se retira e Teseu e Pírito se acomodam. As luzes se apagam e os aventureiros sentem a carne de seus membros grudando nas cadeiras como se queimassem em uma chapa fervente. Suas roupas se desfazem com o calor e seus gritos se tornam tão assustadoramente estridentes quanto sistematicamente ignorados. Pírito usa desesperadamente suas forças para libertar uma de suas mãos, deixando uma grossa camada de pele e músculos dilacerados presos no braço da cadeira. Somente para que uma víbora com dentes serrilhados devorasse metade de seus dedos e a colocasse de volta no lugar. Esse é o castigo para aqueles que desafiam o deus do submundo. Mas os dois não morreram nesse dia. As cadeiras do esquecimento torturavam suas vítimas e ao mesmo tempo as mantinham vivas, agonizando até o momento em que as moiras, as tecelãs do destino, decidissem sua hora final. Enquanto isso, na superfície, Castor e Pollux, irmãos de Helena, descobrem que a garota estava na região de Atenas e lideram um exército para trazê-la de volta. E quando os próprios atenienses, que já estavam de saco cheio do rei imbecil deles, descobriram que o animal tinha sequestrado a menina, eles fizeram questão de achar onde ela estava escondida e devolver para os irmãos. E como castigo, Castor e Pollux levaram a mãe de Teseu como prisioneira. Voltando ao submundo, os dois colegas já não tinham mais noção de há quanto tempo eles estavam ali. O enfraquecimento era tanto físico quanto mental. Até que, de repente, as portas da sala de tortura se abrem e, em meio à luz que ofuscava os olhos deles, aparece uma figura reconhecível.
Hércules, que havia acabado de completar o seu último trabalho e com o apoio de sua meia-irmã Perséfone, recebeu a permissão de Hades para ajudar o amigo aprisionado desde que ele confessasse o seu crime. Teseu e Pírito então contam com dificuldade a merda que eles fizeram e imploram por ajuda. Aí, o nosso herói Alcides se aproxima do jumento e, usando sua força descomunal, arranca o colega da cadeira. Foi quase uma depilação a cena. Aí, na sequência, ele se aproxima do Pírito, mas antes que ele pudesse tocar nele, a terra começa a tremer e as serpentes se enrolam em volta do prisioneiro, indicando que o instigador que escolheu sequestrar a rainha do submundo não tinha sido absolvido de seus pecados. Ideia merda. Percebendo isso, Hércules coloca Teseu em seu ombro e vai embora puxando a coleira de Cérbero, que foi a última tarefa dele, até o mundo dos vivos. Com isso resolvido, o nosso querido rei de Atenas volta para casa. Porém, não inteiro. O mito faz questão de salientar que toda a região da bunda dele ficou grudada na cadeira de tortura. E a partir desse dia, Teseu nunca mais teve medo de nada. Pois, como já dizia o velho ditado, quem tem cu tem medo. Mas essa não foi a única vez que um mero mortal foi até o submundo para tentar trazer uma mulher de lá. A diferença é que, além de bem intencionado, esse outro tinha um pouco mais de inteligência e muito mais de carisma. Quem será? Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Outra bicho burro, hein? Meu Deus, cara. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.